Olá, meus queridos alunos do segundo ano. Aqui é a Aida, professora de português de vocês, e a gente está aqui para mais um vídeo para comentar e corrigir as atividades da semana 1 do PET 2, de língua portuguesa do segundo ano, ok? Então, a gente tem aqui, de cara, uma primeira atividade do Enem de 2015, e a gente tem um poema do José Paulo Paes, e nesse poema, intitulado A Garrafa. Observem a garrafa, já de cara a gente tem o quê? Uma crase nesse A. A garrafa, quer dizer, não é simplesmente está falando sobre a garrafa, está falando para a garrafa, ok? Esse A com crase dá a ideia de que é para a garrafa. Estou falando com você, garrafa, para você, ok? Isso ajuda já a interpretar o poema, ok? Vamos ler rapidinho aqui, ó. Contigo adquiro a astúcia de conter e de conter-me. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Por translúcida pões o dentro fora e o fora dentro, para que a forma se cumpra e o espaço ressoe. Até que, farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão e te estilhaces suicida numa explosão de diamantes. A perguntinha que a gente tem sobre esse poema é: a reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária contemporânea, que no poema de José Paulo Paes é expressado através de quê? Então, olha só, vamos observar a pergunta, tá? Reflexão acerca do fazer poético. O que é isso? É textos, poesias, que falam sobre fazer poesia, ok? Naquele texto que você está lendo, o autor do texto está falando sobre fazer poesia. Ou se for um poema, o eu lírico, que é a voz que fala no poema, né? O eu lírico do texto está falando sobre fazer poesia, ok? Então, esse enunciado já tá te dando uma informação importante, que na produção literária contemporânea, ou seja, na literatura atual, é muito comum você encontrar esse tema, a produção, a reflexão sobre o fazer poético. É um assunto muito recorrente na literatura atual, ok? E aí pergunta, então, neste poema que nós lemos, A Garrafa, nós temos aqui uma linguagem figurada, comum nas poesias, e aqui existe uma representação dessa garrafa e do fazer poético aí, ok? Você precisa perceber isso para poder responder a letra A aí. Qual foi a resposta que eu trouxe aqui para a gente conferir? Através, tá de vermelhinho aqui, ó. Através da associação estabelecida entre a garrafa e a poesia e a maneira como a tematização do fazer poético desenrola-se ao decorrer do texto. O poema sequencia as fases do fazer poético, dividindo-as em contenção, amadurecimento e transformação da palavra. O texto trabalha gradativamente o processo de construção poética, associando a imagem final dos diamantes ao rico poder de significação das palavras. Vamos ver se a gente consegue perceber isso no poema? Tudo isso que foi colocado aqui nessa resposta? O que a gente colocou aqui? Que existe uma associação entre a garrafa e a poesia, ok? Por quê? Eu consigo ver aqui ele falando para a garrafa, ele está falando com a garrafa, do estreito gargalo, uma lição de angústia, que é você, dentro da garrafa, que está ali, está contido, está limitado à forma da garrafa. O líquido que é colocado dentro de uma garrafa não pode se expandir, ele tem que ir, o máximo de volume que ele consegue é o da garrafa. Eu não consigo colocar mais líquido do que a garrafa permite e eu não consigo colocar esse líquido de uma forma diferente da forma da garrafa. Então, aí tem uma limitação, ok? Que seria esse primeiro estágio aqui do fazer poético, contenção. Ou seja, a poesia, no seu primeiro estágio, ela está limitada a uma forma. Depois ela começa a amadurecer. Então ela fala aqui, ó, translúcida, pois pões o de dentro fora e o fora dentro para que a forma se cumpra e o espaço ressoe. Até que farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão. Então olha só, essa translucidez que está falando aqui, que eu consigo ver através de uma garrafa de vidro translúcida, do lado de fora eu consigo enxergar o que está dentro da garrafa, ela é transparente. Então isso traz um pouquinho sobre o amadurecimento da poesia, uma poesia que consegue
trazer, né, muito conteúdo, vamos dizer assim, que não está só presa à sua forma. É uma poesia que tem conteúdo, eu consigo perceber esse conteúdo, ok? E por fim, quando ele termina aqui falando que a garrafa, quando está farta de ficar presa àquela forma, ela salta da mão para o chão como se fosse um suicídio. E ela se estilhaça numa explosão de diamantes. O diamante é precioso, né? Então, isso é essa transformação da palavra que eu citei aqui na resposta. Como assim? Significa que quando o poema ele não se limita apenas à forma, aí sim ele consegue usar as palavras com muito sentido, com vários sentidos. E aí ele é precioso e rico como um diamante. O poema que explora bastante as palavras, que não se limita à forma, ok? Então, isso aqui tem bastante de poesia pós-moderna, poesia contemporânea, que explora bastante a significação das palavras, ok? Seguindo para o número 2, a gente tem uma canção do Vinícius de Moraes e do Toquinho, Bossa Nova, Carta ao Tom 74. Rua Nascimento Silva, 107. Você ensinando para Elisete as canções de Canção do Amor Demais. Lembra que tempo feliz, que saudade, Ipanema era só felicidade. Era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria. Esse rio de amor que se perdeu, mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. Meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com essa tristeza. É preciso inventar de novo o amor. Claramente a gente tem aqui o cenário Rio de Janeiro. Fala da Garota de Ipanema, uma música famosa aí, né, do Tom Jobim. E a gente tem aqui claramente a palavra saudade. A gente tem aqui muitos verbos no passado, falando de como era naquela época, né? Então a gente tem um tom aqui de saudade, de nostalgia, eles lembrando de lembranças de como era esse passado, o passado era melhor do que o presente, eles têm saudade, aquele passado não existe mais, aquele tempo bom não existe mais, tá bom? Vamos à questão. O trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas do gênero textual carta, possibilitando que o eu poético e o interlocutor... O que a gente tem aqui em relação à carta? Isso não é uma letra de música? Parece mais com poesia. O título é Carta ao Tom 74. 74 provavelmente seria a época, a data, né? E Tom é o Tom Jobim. E é como se a música fosse uma carta para ele. Ele coloca, inclusive, um endereço aqui no início. Uma carta, quando a gente escreve uma carta, a gente coloca lá em cima a cidade, né, o local e a data. Então, realmente, a gente tem características de uma carta sim. A gente tem data, a gente tem endereço e a gente tem como se fosse uma pessoa falando para outra, né? Como se fosse o Vinícius de Moraes e o Toquinho, que são os autores da canção aqui, falando para o Tom Jobim. Inclusive fala da Garota de Ipanema aqui, que é uma música do Tom Jobim. Ok? Então a gente tem sim características de uma carta, mas claramente isso é a letra de uma música e ele fez aí, os autores, né, fizeram uma brincadeira com o gênero carta, fizeram da sua canção uma carta para o Tom Jobim, ok? As alternativas que a gente tem aqui, eu já marquei aqui qual é a correta e eu vou falar para vocês por quê, tá? Troquem notícia, permite, então, voltando ao enunciado, o trecho da canção, desculpa aqui, canção ficou errado. Canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresentam marcas do gênero textual carta, possibilitando que o eu poético e o interlocutor. Então, o que a gente tem aqui? O que esse texto possibilita entre o eu poético e o interlocutor? Possibilita que eles troquem notícias em tom nostálgico sobre as mudanças ocorridas na cidade. O que é um tom nostálgico? Nostálgico é saudosista, é com saudade, com lembranças de uma época que já não existe mais. Isso tem tudo a ver. Eles estão falando de uma época do Rio de Janeiro que não existe mais e com saudade sentem falta daquele tempo, ok? Hoje as coisas mudaram, hoje as coisas são diferentes. É isso que eles falam lá. Então a gente elimina as outras. Por quê? Eles compartilham uma visão realista sobre o amor
em sintonia com o meio urbano? Não. O amor tinha mais sintonia com o meio urbano no passado, hoje não tem mais. Então não é bem isso que está falando lá, tá bom? Fazem confidências, uma vez que não se encontram mais no Rio de Janeiro. Eles não falaram que eles não estão mais no Rio de Janeiro. Eles estão no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro aqui não é mais o mesmo, ok? Então também não é essa. Tratem pragmaticamente sobre os destinos do amor e da vida citadina. Eles estão tratando aqui do amor e da vida citadina. Não necessariamente, ele não está falando dos destinos, ele está falando mais do passado e comparando com o presente. Tá? Não tem assim, o destino seria algo mais para o futuro, pensando no futuro. A gente não vê isso aqui também não, tá bom? Aceitem as transformações. Desculpem aqui, é porque quando eu copiei os dados lá do PET para cá, ele tirou a acentuação de algumas palavras e eu passei aqui, mas passaram algumas despercebidas, eu estou tendo que arrumar agora. Aceitem as transformações ocorridas em pontos turísticos específicos. Eles estão aceitando essas transformações ou eles estão criticando? Aqui eles estão mais criticando as transformações. São transformações que, na visão deles, trouxeram o presente está pior do que o passado, vamos dizer assim. Ok? Então, por isso é a letra B. Vamos para a questão número 3. Na questão número 3, a gente tem um trechinho, provavelmente, de uma propaganda, né? Explique a relação sugerida no texto entre o conhecimento teórico e o prático. O texto é: Nokia, o mundo todo só fala nele. Primeiro, antes da gente ir para a letra A, B e C, como que eu vou explicar a relação sugerida entre o conhecimento teórico e o prático através apenas disso aqui? Praticamente, eu consigo perceber, quando eu leio esse texto, que para você compreender a língua, você não pode dominar apenas a teoria. Você tem que ter conhecimento prático de uma língua para você compreendê-la completamente. E é isso que eu estou falando aqui. Ó. Não basta apenas o conhecimento teórico da língua para compreendê-la. Em um texto como esse, ativamos o conhecimento teórico para compreender um dos sentidos e o prático para compreender o outro sentido sugerido pelo autor. Então, a gente tem duplo sentido nesse texto. E a gente só consegue compreender os dois sentidos se a gente tiver o conhecimento teórico e o conhecimento prático da língua. Só um dos dois não resolve, ok? Vamos então às questões. Agora liste o conhecimento de mundo e o conhecimento linguístico que você ativou para compreender a mensagem veiculada no texto. Na letra A, o que a gente tem que ter de conhecimento de mundo para entender o texto? Volta lá para te lembrar. Nokia, o mundo todo só fala nele. Esse é o texto, tá? Então, conhecimento de mundo. É preciso saber que Nokia é uma marca de telefone celular. Se eu não souber que Nokia é uma marca de telefone celular, eu não vou entender por que o mundo todo só fala nele. Ok? Então, esse é o conhecimento de mundo necessário. Conhecimentos linguísticos. É preciso conhecer a expressão só fala nele como uma forma de dizer que algo é famoso, é o assunto mais abordado. Porque aí eu ativo o segundo sentido. Ok? Por quê? Eu posso usar a expressão todo mundo só fala nisso agora. Quer dizer o quê? Que não há outro assunto mais recorrente, que esse é o assunto mais falado, o assunto mais tratado. Ok? Então eu preciso conhecer essa expressão para compreender. E aí agora sim eu vou explicar os dois sentidos que a gente tem nessa frase. Primeiro, que o telefone da marca Nokia é o mais famoso no mundo todo, porque todos estão falando sobre ele. Esse é o primeiro sentido. Então, todo mundo só fala nele quer dizer que todo mundo está falando a respeito dele. Tá? Ele está sendo mais falado, mais usado. Todo mundo só conhece ele, é o mais conhecido, é o que todo mundo está querendo. Esse é o primeiro sentido. E o segundo, que o telefone da marca Nokia é o mais usado no mundo todo, porque todos estão usando esse telefone para falarem, para se comunicarem. Então, aí quando eu falar todo mundo só fala nele, o sentido é estão usando ele para falar, estão usando ele para conversar, para se comunicar. Então, existe um duplo sentido nessa frase e eu preciso compreender esse só fala nele aí tem duplo sentido. Ou não trata de outro assunto, só fala nele, ele é o mais famoso. Ou então, só fala nele, só usa ele para falar, só usa ele para fazer ligações, porque ele é o mais usado, é o mais comprado. Ok? Eu espero que essa atividade tenha ficado mais clara para vocês agora. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá que a gente ajuda vocês. E
Ficamos por aqui, fiquem com Deus, até semana que vem.